Não, sou eu. És tu primeiro. Obrigado. Isto é só gasto de hoje. Bom dia. Muito obrigada pela vossa presença aqui. Queria agradecer a vossa presença em primeiro lugar. Agradecer à Clara Holland, ao Bel Barros Batista e à Joana Matos Frias. Não estou a tratar como professores, nem professores doutores, eles são todos craques de literatura, mas aqui nesta casa tratamos pelos nomes, com exceção do professor Abel, pronto. Não. Queria agradecer muito a vossa presença. Esta aventura do Abel Barros Batista na Quinta da China começou em 2015 com o E Assim Sucessivamente, um livro de crónicas que o Abel foi escrevendo na revista Ler. Depois fizemos o Obnóxio, são umas pequenas ficções. Foi este que foi finalista do Prémio Oceanos. Foi finalista do Prémio Oceanos. Está bem, mas foi finalista. E acabámos de publicar, de Clara Holland, A Língua dos Filhos, que são uns ensaios sobre qual é a importância, ou que importância pode ter a literatura nas crianças, nos nossos filhos. Estou muito contente por a Clara ter publicado connosco, porque é uma das autoras e uma das professoras que mais admiro. A Joana Matos Frias também tem um projeto para fazer connosco, portanto eu conto já, sei que já são todos autores. O que acontece? O Abel Barros Batista, aqui há uns anos, eu acho que foi no início dos anos 2000, fez uma coleção na Cotovia que se chamava Breve Curso de Literatura. Eu não tenho a certeza quantos volumes são, acho que são 16 ou 17, por aí. 16. O Abel conseguiu reunir ali uma série, desde dramaturgos como o Nelson Rodrigues, ao Machado de Assis, Drummond, uma série de autores muito importantes, canónicos brasileiros, que não estavam publicados cá agora. Essa editora, infelizmente, acabou. E o Breve Curso de Literatura, que se tornou uma referência para uma geração, também. E então aqui há uns 2 ou 3 anos eu desafiei o Abel Barros Batista a fazer uma coleção de autores brasileiros que não estavam disponíveis em Portugal. Não quer dizer que alguns não tenham já estado. E o Abel aceitou. E fizemos estes melhores deles, estamos a fazer os melhores deles todos. É uma coleção que eu recomendo para quem, aliás, tenho vários amigos brasileiros que levam para o Brasil as nossas edições, porque há aqui algumas novidades, mas eu vou deixar para o Abel Barros Batista primeiro falar sobre isso, sobre esta ideia. O que é que mudou em relação ao breve curso? O que é que mudaste em termos de conceito para fazer esta nova coleção? Que desta vez faz com a Clara Holland e a Joana, que é presença assídua nos livros. Muito obrigado. Sim, obrigado, bom dia. Eu queria começar por esclarecer uma coisa. A coleção é a coleção que se chama Os Melhores Deles Todos. Não somos nós, porque no cartaz da editora, que diz que é uma casa com os autores, depois tem por baixo Os Melhores Deles Todos. Pode parecer que somos nós os melhores deles todos, mas na Quinta da China não há esse critério de competitivo. Não, são todos iguais. São todos iguais, são todos bem tratados. Uma ou outra exceção que nós nem conhecemos, nem de tal maneira não todos iguais. Bom, mas realmente o título eu acho, tenho tido alguma pena de nunca ninguém ter perguntado, isto é, houve uma manifestação que alguém teve uma vez, que eu já não me lembro onde foi, mas toda a gente aceitou, isto é, toda a gente que viu esta coleção aceitou o título assim, sem grande, muito tranquilamente, o que mostra que Portugal ainda é um país tolerante. Se fosse no Brasil,
ou nos Estados Unidos, ou em França, ou até, meu Deus, em Espanha. Nós os melhores deles todos, mas quem são vocês para decidir quem são os melhores deles todos e tal. E uma vez houve uma pessoa que perguntou, era isso, mas se eles leram tudo para saber quem são os melhores, enfim, são coisas que uma pessoa está sujeita. Mas isto tem uma história relativamente simples. E essa coleção da fotografia, que na verdade foi uma proposta do André Jorge, que eu depois aceitei, correu muito bem. Era uma coleção que visava, que tinha o objetivo de dar um panorama da literatura brasileira, desde o romantismo até à modernidade. Eram 16 volumes, mas faltaram 2. Um que nós conseguimos fazer agora, que é as primeiras histórias do João Guimarães Rosa, porque as filhas dele nunca suportaram que ele se separasse da mãe e, portanto, depois não utilizavam nada e nunca conseguimos os direitos. Mas agora, felizmente, que elas morreram, nós conseguimos imitar o livro. E eram as primeiras histórias. Depois era uma antologia de poesia contemporânea que, por um conjunto de razões, não conseguiu organizar-se. Muitos autores, muitos poetas, muitos autores, não conseguiu sair. Mas a coleção estava dividida, tinha 3 ou 4 antologias que correspondiam a momentos importantes da literatura brasileira. Uma sobre o romantismo, outra sobre o modernismo, e seria essa antologia de poesia contemporânea, uma antologia de crónica e uma antologia de conto contemporâneo. A antologia de conto contemporâneo e a antologia da crónica são duas, não fui eu que fiz, mas são duas antologias muito bem feitas e infelizmente desapareceram, ninguém sabe onde é que esses livros estão, mas parece que nas bibliotecas se encontram. E ao mesmo tempo havia uma seleção de livros, de obras individuais. Começámos com Machado de Assis, com as Malas Póstumas de Brás Cubas, e depois com uma antologia de contos de Machado de Assis, depois Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, e depois deparámos com um obstáculo que falaremos mais adiante, porque é a pedra no sapato que nós temos e que se algum de vocês conhecer alguém que possa resolver isto, nós agradecemos. Mas a ideia era ser uma antologia que privilegiasse, por um lado, os autores que nós considerávamos mais significativos do ponto de vista universal, digamos assim, e ao mesmo tempo dar um conhecimento através de antologias sobre épocas que foram importantes para a formação da literatura brasileira, que são designadamente o romantismo e o modernismo. Para quem conhece alguma coisa, sabe que a literatura brasileira tem uma tendência muito forte, constitutiva, para o enraizamento no próprio Brasil. Portanto, tudo aquilo que não é especificamente, explicitamente sobre o Brasil, causa alguma dificuldade. E daí que tivesse sido relativamente complicado organizar o curso. Mas tivemos uma das coroas de glória, foi publicar um livro que não existia já disponível sequer no Brasil, que é A Menina Morta, de Cornélio Pena, que é um dos maiores romances brasileiros do século, não era extraordinário. Era muito grande, mas foi usado. Agora, nesta coleção, porquê é que elas chamam os melhores deles todos? Precisamente porque são os melhores deles todos. Porque há os melhores deles todos é um superlativo relativo de superioridade, não é? Não existe na literatura nenhum critério como existe, por exemplo, numa turma que o professor dá notas e depois diz os melhores deles todos são a Mafalda, o Alberto e aí há um critério objetivo. Na literatura não há nunca um critério objetivo e em qualquer momento os melhores deles todos são aqueles que trataram determinados temas. Neste momento os melhores deles todos são aqueles que tratam outros temas e uma pessoa que tenha uma vida assim longa perde muito tempo a atualizar-se. De maneira que tivemos que encontrar um critério para organizar esta coleção. E o critério está exposto numa das badanas ou numa das orelhas, como se diz no Brasil, e que é a ideia de fundo é que a literatura brasileira tem duas linhas de evolução. Uma que procura contribuir para a formação do Brasil e uma reflexão sobre o Brasil e sobre a identidade do Brasil,
e outra que procura, antes de mais, ser uma forma de literatura que possa ser lida independentemente do Brasil e dentro de 700 anos, para usar a expressão do próprio Guimarães Rosa. Portanto, nós consideramos que no estudo e na divulgação da literatura brasileira em Portugal tem predominado um certo preconceito que hoje se poderia chamar pós-colonial, mas acho que isto já nem se usa, pois não. Já nem se diz nada pós-colonial. As pessoas já nem... Até Decolonial. O que até parece que é decolonial no sentido que é colonial. Sim, mas que era a ideia de divulgar em Portugal a literatura que fala do Brasil, que era para os portugueses saberem como é que é o Brasil. E não se dava tanta importância aos escritores que não consideravam isso importante. Enfim, não adiantando muito. Então, nós quisemos publicar autores que, por uma razão ou por outra, são autores que qualquer pessoa que se interessa por literatura deve ler. Sobretudo com a vantagem, isto é uma vantagem relativa, de não ler em tradução. Embora, enfim, nós temos sempre que fazer estas ressalvas. Desculpem, mas nós fizemos uns doutoramentos com a nova. Estão a protestar. Sou eu que estou a esforçar muito. Não, eu queria só dizer que relativizar isto, porque realmente nós lemos sempre em tradução, mesmo quando lemos um autor português, temos sempre que traduzir, não é preciso ser o Camilo ou o Essa, mesmo o Saramago, ou qualquer autor contemporâneo, nós temos sempre que traduzir para a nossa forma de língua, e portanto a tradução existe sempre. Mas no caso dos autores brasileiros, há particularidades muito curiosas. Ler o Machado de Assis é uma experiência completamente diferente de ler qualquer autor português. Ler o Guimarães Rosa é completamente diferente de ler qualquer autor português, mas ao mesmo tempo há uma componente forte de reconhecimento de traços estáveis da nossa língua que nos permitem compreender o universo deles, o mundo próprio deles, etc. E, portanto, é esta experiência que nós procuramos dar através de livros que são não só livros únicos, mas exemplos de como se pode manter, isto é uma espécie de afirmação do interesse de manter viva a literatura. E fizemos isso com, por exemplo, há um livro muito curioso do Carlos Drummond de Andrade que nós publicámos, que chama-se Contos Plausíveis, que são pequenas histórias humorísticas. Porque é que uma pessoa faz contos em que uma formiga, um deles é uma formiga que vai ao cinema e está ao lado de um homem? Hoje em dia, de acordo com a pauta atual, uma formiga, por amor de Deus, usar animais, isso é exploração dos animais, a cadeira se calhar é infectada. Mas é uma forma de pensar a literatura através do humor, de contos improváveis, etc. E, portanto, cada um destes livros representa, a nosso ver, um momento alto da literatura brasileira e um exemplo de uma visão livre do que é a literatura e do que ela pode representar para cada um de nós. Um dos livros mais que nós também, enfim, o Guimarães Rosa foi, a Clara falará melhor sobre isso, se eu conseguir acabar de falar, porque às vezes é difícil, mas um dos livros que mais gostámos de editar foram as primeiras histórias, em parte porque sempre quisemos editá-lo, e o outro, o Miguelino João Guimarães Rosa, que é simplesmente um dos livros mais maravilhosos de sempre. Enfim, usando o superlativo, continuando, qualquer pessoa que leia isto e que teve infância, que algumas pessoas não tiveram, mas as pessoas que tiveram infância identificam-se completamente com este livro. Mas outro que eu gostaria de recomendar é a antologia de crónicas de Rubem Braga. O Desculpem Tocar, que se chama, demos o título, Desculpem Tocar no Assunto. O assunto é a morte. Mas o livro é um livro maravilhoso. O Rubem Braga era um escritor extraordinário, praticamente só fez crónicas, mas para saber ao certo o que é uma crónica e o interesse da crónica e por que razão há pessoas que passam a vida a escrever nos jornais sobre coisas sem nenhuma importância, o Rubem Braga é esse. Portanto, é nesse sentido, assim,
digamos, no sentido, ao mesmo tempo crítico, seletivo e também pessoal, que nós chamamos isso os melhores deles todos. Para além disso, temos a felicidade de nos darmos muito bem e termos conversas há muito tempo e de termos mais ou menos gostos. Quer dizer, praticamente não há nada que um goste que o outro não goste. E, não é? Mais ou menos. O que é uma felicidade. E, portanto, porque às vezes as pessoas não se entendem. Não é? E depois dizem, não quero editar isso, não, faz aquilo. Enfim. Claro. Uma das características que esta coleção tem sempre um pós-fácil, que é sempre uma conversa entre dois estudiosos ou interessados por cada um dos livros. Porquê que vocês acharam que era importante esse pós-fácil, por um lado, e por outro lado, essa forma? Porquê que decidiram vir por essa via? Bom, eu para responder essa pergunta retomo só uma coisa, a questão que eu já estava a levantar do título da coleção, os melhores deles todos, porque há também outra dimensão, que eu gosto sempre que ele não diga para eu depois poder dizer a seguir, que tem a ver com este... Agora que a coleção já tem todos estes volumes e vai ter um muito em breve, que já devia estar aqui hoje, mas ainda não está para a nossa grande tristeza, que é a Lígia Fagundes Teles, eu acho que isto já começa a ser visível. Nós estamos, no fundo, a tentar construir também aquilo que podemos chamar uma espécie de rede de conversa entre autores, que têm a particularidade de ser autores, até agora, daqueles que editamos até agora, que se consideravam uns aos outros os melhores deles todos. Ou seja, nós até no início fizemos uma troca, até incluímos na altura o Carlos Mendes de Sousa, que também colabora muito nestas conversas connosco, uma troca que chamávamos de um rodízio de elogios, porque todos nós conseguimos encontrar uma frase em que Clarice dizia que o Rosa era o melhor deles todos, o Rosa dizia que o Drummond era o melhor prosador deles todos, o Drummond dizia que o Bandeira era o melhor deles todos, e na verdade a frase que nós usámos como título da coleção tem uma inscrição textual importante que aparece nesta antologia dos primeiros 4 livros do Drummond, num poema maravilhoso do Drummond sobre o Manuel Bandeira, um poema que se chama Ode no Cinquentenário do Poeta Brasileiro. É um poema arrepiante hoje, porque o Bandeira viveu muito, morreu com 80 anos, né? Portanto, e ainda teve uma carreira imensa depois dos 50, mas ele aos 50 anos já era, no fundo, aquilo que depois ainda veio a ser mais, transformando-se numa espécie de figura poética única no panorama brasileiro. E o Drummond sentia isso tão claramente que faz nesse poema maravilhoso sobre o modo como o Bandeira nos faz sofrer, sem saber que nos faz sofrer através dos seus poemas, tem lá, a dada altura, a inscrição, o poeta melhor que todos nós. É assim, não é? Uma das vezes, para corrigir uma ou outra esta frase, mas acho que é o poeta melhor que todos nós. E essa é uma ideia que, se nós formos ver, de facto atravessa o discurso crítico destes autores. Podíamos dizer que é uma característica, podemos associar isto a uma característica brasileira, porque se formos à música popular brasileira, eles também passam a vida a dizer que os outros são os melhores deles todos, ou que eles todos são os melhores deles todos, mas na verdade isto aqui traduz um compromisso com uma ideia de literatura e um compromisso com uma ideia de vida da literatura, que é muitíssimo importante para aquilo que nós podemos encontrar nestes livros, ou seja, uma ideia de que é neste reino da literatura, ou neste país da literatura, que eles estão mergulhados a beber uns dos outros o que de melhor têm para dar, num certo sentido. Isso percebe-se muito nesta rede, montando agora a coleção com várias peças, ou seja, que são livros que se apresentam, no fundo, com um compromisso com a entrada no país de uma certa entrega à linguagem e à literatura que eles reconhecem nos outros, e que esse reconhecimento apenas serve para os estimularem, precisamente não como competição, mas para os estimularem a arriscarem mais ou a fazer mais. E, portanto, a coleção tem sido também alimentada por esse tipo de sintonias entre os autores. E as conversas, por isso é que as duas coisas estão ligadas, também funcionam um bocadinho nesse sentido. A ideia das conversas nasceu, se tivermos que situar, há uns anos num colóquio sobre Machado de Assis que organizámos, em que o Abel e eu estávamos com falta de tempo, a pensar, não temos tempo para fazer uma comunicação, e portanto, porquê que não fazemos uma conversa? Porque na verdade passamos o tempo todo a conversar sobre estes livros. E fizemos uma apresentação nesse colóquio sobre o Aires, sobre o Memorial de Aires,
em forma dialogada e foi uma descoberta para os dois, acredito, porque saímos contentíssimos mais do que por ter corrido bem, porque de facto fomos levados a dizer coisas que não teríamos dito sozinhos sobre aquele livro e em resposta ao livro. E depois, quando começámos a pensar a coleção, inicialmente por formatação, pensámos, vamos fazer um prefácio, mas era isso, por exemplo, os textos da Cotovia, o Abel não chegou talvez a fazer essa diferença, mas os livros da coleção da Cotovia eram livros orientados pela ideia de curso e, portanto, tinham um aparato crítico, tinham sugestões de leitura e tinham uma introdução ou um prefácio, que era um prefácio crítico, não é? Portanto, pensado como um prefácio para orientar leitores na caracterização daquele livro num determinado contexto, etc. E nós queríamos um bocadinho fugir a isso e depois as cores maravilhosas da tinta da China materializaram isso, que era fazer destes livros vivos também no sentido em que são livros que nos dizem muitíssimo e que nos levam a dizer coisas uns aos outros e que queríamos partilhar com mais pessoas. E, portanto, decidimos começar a fazer estes espaços em forma de conversa, respeitando, como fizemos nessa primeira comunicação, sempre o princípio de ser verdadeiramente uma conversa, ou seja, nós não estamos antes a decidir o que é que vamos dizer e a distribuir falas, etc. É uma conversa no sentido em que uma pessoa escreve um bocadinho, manda ao outro, o outro responde, o outro continua. E não estão identificadas. E não estão identificadas, mas acho que é relativamente fácil identificá-las, não sei. Mas o importante aqui, pelo menos da minha experiência, e tem sido assim, e eu já conversei com o Abel e já conversei com a Joana nestes prefácios, é que nós terminamos a conversa dizendo as coisas importantes que dizemos nesta conversa não as teríamos dito sem a situação de conversa. E, portanto, é também um exercício sobre a partilha crítica, sobre a resposta aos textos, sobre o modo como ler estes textos que nós conhecemos há muitos anos, mas que no momento em que nos sentamos para os editar e para conversar sobre eles, parecem novos aos nossos olhos, fazem dizer coisas que não tínhamos pensado. E, portanto, acabamos por adotar esse método para todos os números. Até agora, em vários fomos, eu, Abel, no fundo, os editores do volume são os que conversam no final. No caso dos contos plausíveis, a Joana Matos Frias e a Rita Patrício fizeram a edição e fizeram a conversa correspondente. O que vai sair agora, que são os contos da Lígia Fagundes Teles, terá uma conversa entre mim e a Joana, mas todos os livros respondem a essa ideia de incluir no final, e porque é no final que essas coisas têm que acontecer, um momento em que nós, na posição de leitores, conversamos sobre o livro a partir da surpresa de leitura que é relê-lo nesta coleção. E no fundo é uma forma de envolver um potencial leitor da coleção nesta conversa e, no fundo, de os livros continuarem a ser lidos e discutidos por outro caminho. E, portanto, vamos manter essa fórmula daqui até ao final. Não sabemos qual será. Vocês já citaram várias vezes a Clarice Lispector e o Manuel Bandeira. Deve ser estranho para as pessoas que nos estão aqui a ouvir e para as pessoas que seguem a coleção, porque é que dentro dos melhores deles todos estão excluídos a Clarice Lispector e o Manuel Bandeira. Querem esclarecer? Não estão excluídos, estão no nosso coração. Nós gostávamos de os ter. Simplesmente o Manuel Bandeira já que tinha sido uma dificuldade com a... Não, Pode ser o teu. Bárbara, pode ser o teu. Vou falar para a Joana. Não, o Manuel Bandeira, enfim, tem uns herdeiros que não têm coração, mas não, nem são eles o princípio. Um deles dizia assim, está publicado, o Pitangui é o melhor cirurgião do plástico do Brasil, toda a gente paga imenso. O Manuel Bandeira é o maior poeta, também tem que pagar imenso. Portanto, como se fosse a mesma coisa fazer, não sei qual que eles fazem e a poesia. Mas o problema nem é tanto os herdeiros, é mais o agente. Tem um agente literário que é uma pessoa errática. No caso da Cotovia foi muito chato porque nós tínhamos preparado um livro, que é o Libertinagem, que é um dos livros mais interessantes do Bandeira, 1930, e a inclusão dele na antologia de poesia modernista.
E ele, à última hora, depois de ter exigido tudo, provas, títulos, coisas que nem tinha que exigir, quem é que fazia os prefácios, disse, não autorizo. Tivemos que tirar o Manuel Bandeira, da antologia, ficaram lá só os títulos dos poemas e depois uma indicação de que não tinham aceitado. Este ano, desta vez, houve assim uma certa esperança, deixou de haver esperança, voltou a haver esperança e nós continuamos na esperança. Agora, não sei se é na esperança de que o homem morra, se é na esperança de que ele mude ideias, mas continuamos com a ideia de que nesta coleção há de sair, ou hão de sair 2 livros do Manuel Bandeira que nós tínhamos previsto. O caso da Clarice é um caso diferente porque os direitos da Clarice é hoje uma autora muito conhecida internacionalmente e alguns editores gostam de a ter toda. Portanto, é o melhor dela toda. Que são assim ávidos e avós gostam de a ter toda. E há especialmente editores em Portugal que gostam de ter os autores todos, os livros todos que eles publicam. E nós queríamos, e há um editor que tem os direitos, e nós queríamos publicar um livro que a Clarice publicou em 1964, que se chama A Legião Estrangeira, que nunca mais republicou e que tem... essa configuração. Sim, com essa configuração, tem uma parte de contos e uma parte de crónicas. Esses textos todos foram depois incluídos por ela noutros livros. Mas aquela configuração específica só existiu ali. O que significa que o editor que tem ela toda nunca pode publicar aquele livro que está a reproduzir o que já tem. Mas nós, que não a temos toda, podíamos. Ele podia nos ter autorizado porque aquilo era uma forma de dar uma imagem da Clarice, da presença da Clarice, que é evidentemente uma dos melhores deles todos. Aliás, ela era basicamente o ex-vogue deles todos, até por diversos motivos. Mas o editor não manteve-se intransigente e não nos autorizou. Pois, claro, o destino é inexorável e já foi castigado devidamente, embora não por nós. Mas as pessoas maldosas são assim. Essa é a explicação. É só porque sim, é uma pergunta... É uma pergunta óbvia, Clarice. Agora, enquanto houver ideias, enquanto não estiver em domínio público, estamos dependentes de autorizações de estranhos. Joana, queres falar sobre a Lígia Fagundes Teles? Nós hoje já deveríamos ter o livro, uma seleção de contos feita pela Clara Roland e pela Joana Marques Frias. Vai chegar para a semana, mas já vai estar nas livrarias, chama-se Os Objetos. E já agora passo, como fizeste a seleção e a conversa, porque a Lígia? Porque é que a Lígia Fagundes Teles tem de especial? Muito obrigada, Bárbara. Bom, eu começaria talvez por retomar algumas coisas que a Clara e o Abel foram dizendo e que eu acho que poderiam resumir-se na relação importantíssima que existe aqui entre conversa e coleção, não é? Ou entre a conversa e os autores. Estava a pensar, ao ouvi-los aos dois, que normalmente quem trabalha com literatura só porque gosta de literatura, não é? Não tem nenhum outro desígnio, nenhuma, como diria o Brás Cubas, nenhuma sede nomeada, não é? Realmente é só por gosto da literatura. E eu acho que aqui se dá esta confluência extraordinária de gostarmos de literatura, gostarmos destes autores, gostarmos muito da editora e gostarmos muito uns dos outros e da forma como conversamos uns com os outros sobre tudo isto. Esse rodízio de elogios de que falou a Clara é uma coisa muito exaltante, não é? Que é podermos partilhar uma espécie de alegria comum que todos têm em estar a criar coisas literárias. Aliás, o nosso livro também tem uma coisa desse género, não é? Porque diz, Manuel Bandeira diz que o Mário de Andrade é o melhor escritor do Brasil. Mário de Andrade diz que não, que o melhor escritor é Manuel Bandeira. E o O'Neill completa, Mário de Andrade tem razão. e este espírito, eu acho que é o espírito das nossas conversas. Bom, a Clara e o Abel é que têm pensado no fundo, na evolução da coleção, no sentido desta relação entre livros que realmente querem publicar, e isso nem sempre é compatível, como
como a Bela acabou de esclarecer, como os livros que realmente podem ser publicados. E tem havido também um critério que me parece muito importante e interessante para os leitores, que é o de poderem aceder em poucos livros a coisas que textualmente são muito diferentes, não é? Portanto, começando com o Memorial de Aires do Machado de Assis, que é um romance, não é? Passando por livros de contos, livros de crónicas, livros de contos bastante singulares, como acontece com os contos plausíveis do Carlos Drummond de Andrade. E este livro da Lígia Fagundes Teles é um livro de contos de uma das melhores contistas brasileiras que existem, não é? E de facto, embora nós tentemos um pouco resistir a essa ideia de uma literatura brasileira com características brasileiras, talvez seja bom admitir que é uma literatura na qual o conto tem uma expressão muito impressionante, não é? Do Machado de Assis, a Lígia Fagundes Teles, etc. E de facto, como não temos esse ímpeto de ficar com o melhor dela toda, não é? Talvez o exercício mais interessante na preparação deste livro de contos da Lígia Fagundes Teles, que é uma seleção, tenha sido justamente, num primeiro momento, o exercício que a Clara e eu fizemos de ler toda a obra contística da Lígia Fagundes Teles, para dali fazer uma seleção que nos parece ser o melhor dela toda, enquanto contista, não é? E só esse exercício já nos deu uma leitura da Lígia Fagundes Teles que é diferente da leitura que consiste em ler os romances dela, ler os contos todos, e que eu acho que, eu sou muito suspeita, não é? Mas que eu acho que dá um produto final de leitura num livro desta dimensão extraordinário. E essa seleção, esse ato de seleção, eu acho que foi muito importante para nós e quero acreditar que venha a ser importante para quem se aproxime a partir disto. Bom, e depois, de facto, quando a Clara e eu começámos a conversar sobre a seleção que fizemos e no fundo, a escrever sobre a leitura que estávamos a fazer dos contos, houve coisas que se nos surgiram, e é nisso que a conversa é realmente um gesto crítico muito diferente de estar a escrever ou a monologar. Houve coisas que se tornaram evidências na leitura dos contos da Lígia Fagundes Teles e em que julgo que nenhuma de nós ainda tinha pensado, também porque, eu acho que isto é importante, a Lígia Fagundes Teles muitas vezes ficou um pouco à sombra de autores ou autoras que têm tido mais impacto. Poderíamos dar o exemplo da Clarice Lispector. E na realidade é outra coisa, não é? E só se percebe bem que é outra coisa quando se está a dar uma atenção especial à leitura do que ela é e não daquilo que ela seria por contraposição a outras autoras. E eu estou particularmente feliz com este livro, acho que a Clara partilha da minha alegria. Mas é uma estreia feminina. E é uma estreia, e é também uma estreia feminina, não que me pareça que isso movesse inicialmente os propósitos da coleção, estar a pensar nesse tipo de equilíbrios, mas é verdade que é a primeira escritora a ser publicada na coleção e isso é também muito digno de nota, sobretudo porque de facto a literatura brasileira tem escritoras universais que são das mais impressionantes que existem na literatura. E livros futuros, para além deste da Lígia Fagundes Teles, o que é que está na forja? O que é que está na forja agora? O Bandeira e a Clarice estão sempre na forja. Todos os dias pensamos alguma coisa que vai aparecer na edição desses 3 livros que queremos muito fazer. Mas depois temos outros. Tu sabes dizer. Passar a palavra. Então temos. O próximo será o Quincas Borba, que é um romance de Machado de Assis pouco conhecido em Portugal, mas que talvez seja o melhor deles todos. Este é uma história de um cão. Depois pretendemos publicar um livro extraordinário do Garcia Ramos. Já temos várias publicações em Portugal, incluindo na coleção da Cotovia, que é o São Bernardo,
que é realmente um livro inesquecível. Depois não. Bem, Ana Cristina César, que já morreu, mas foi um nome importante da literatura brasileira nos anos 80. E o João Cabral Melo Neto, que é um dos poetas mais originais do Brasil, que toda a gente mais ou menos conhece, a Educação para a Pedra. Nós queremos publicar a Paisagens com Figuras, mas eu digo queremos porque ele ainda não está em domínio público e, portanto, nunca se sabe bem. Às vezes os herdeiros têm ideias diferentes sobre os livros dos pais, ou dos padrastos, ou dos sobrinhos. Assim, porque há herdeiros de sobrinhos. E sim, é verdade. Mas isso é bom para o final, não é? Sim, é o outro livro de histórias curtas do Guimarães Rosa, o último livro que ele publicou em vida, que é o Tu Também. Que esse já está assegurado, não sei que. Sim, porque nós no início queríamos publicar do Rosa o Primeiras Histórias e o Tu Também, que é o primeiro livro de contos relativamente breves, e o último livro que ele publicou em vida, que são de contos curtíssimos. É quase como se há uma entrevista que se pode ver, das poucas entrevistas. É a terceira história, ou terceira história. Terceira história, em que ele pode ser vista no YouTube, que saiu de um filme que fizeram sobre os anos dele na Alemanha, em que ele diz a um crítico alemão: sim, eu estou aí para contos pequenos, a falar de primeiras histórias, e depois diz: eu vou até ao hieroglifo. E Tu Também aparece que chegou a esse estado, porque são histórias quase abstratas, curtíssimas, que ele escrevia para um jornal de médicos. Os médicos não percebiam nada daquilo, mas foi, e deu o último livro do Rosa, que é um livro impressionante. E nós queríamos publicá-lo com Primeiras Histórias, com duas obras, e foi isso que negociámos inicialmente com os herdeiros. Só que depois, o Primeiras Histórias é um livro tão maravilhoso sobre a infância, que nós fomos imediatamente levados para a própria conversa a incluir o Miguelinho, que sempre foi um favorito entre nós, e portanto a coleção abriu espaço, no fundo, para as consequências da conversa sobre as Primeiras Histórias, e vamos um dia chegar ao Tu Também, que é um livro que precisa de ser editado e repensado cá, porque é um livro singularíssimo de contos, que faz coisas com a forma do conto que ninguém fez até hoje. O Miguelinho é um livro, além de mais interessante, na atual conjuntura literária, ideológica, etc. Porque é um dos exemplos, talvez o exemplo mais luminoso que nós temos, como a literatura pode ser uma força real contra a estupidez e a brutalidade. É a história de uma criança que vive numa família enorme, com vários irmãos, um pai bruto, enfim, basicamente, tirando as crianças, são todos brutos. São todas pessoas brutas em vários sentidos, não é? São ao mesmo tempo violentas, pessoas violentas, pouco educadas, pouco letradas, pouco cuidadosas umas com as outras, mas ao mesmo tempo também isso é devidamente relativizado. Mas a personagem do Miguelinho é a personagem central, porque é aquele que carrega nos ombros a apoquentação por toda aquela situação. E o livro é realmente extraordinário, porque nós percebemos ali que a literatura muitas vezes é usada para causas relativamente acanhadas, que são muitas vezes causas urgentes, mas próprias de certas épocas ou de certos pontos. Mas a estupidez e a brutalidade são as duas formas de violência que mais nos degradam enquanto humanos. Não digo mais nada depois disto. Ai, meu Deus, vou perguntar. Queres acrescentar alguma coisa, Clara, em relação... Eu acho que essa ideia de ser uma coleção finita, ou seja, vocês querem pôr aqui mais 3 ou 4 autores, e depois fica fechado, no fundo, é uma nova versão de um curso de literatura brasileira, ou seja, quem ler a literatura brasileira em Portugal não é de facto muito conhecida, já foi mais lida do que é hoje, nomeadamente estes clássicos. Mas
facto é extraordinário e passa-nos completamente ao lado, ao contrário do que acontece no Brasil, em que os estudantes estudam obras de autores portugueses. Nós, aqui, eu nunca estudei no Paulinho Machado de Assis, descobri Machado de Assis muito mais tarde na faculdade, na escola nunca lemos autores brasileiros. E portanto há um desconhecimento muito grande em relação, cada vez menos, porque eu acho que a ponte tem vindo a ser, há um trânsito neste momento mais fluido do que houve nos anos 80 e 2000, mas acho que sim, acho que pode ser isso, pode ser um breve curso de quem não conhece, ou pelo menos este autor, que sempre ouvi falar, porque ainda por cima são nomes que nós ouvimos falar, não é? Drummond, Guimarães Rosa, Clarice, são nomes que sabemos que são importantes, mas muitas vezes não estávamos com a oportunidade de pegar, pelo menos com este conceito de ter uma conversa a seguir que explica o que é que está, ou pelo menos dá pistas, não é? Não explica, dá pistas sobre o que é que acabámos de ler. E tem essa, eu aqui estou a falar enquanto leitora, não estou a falar enquanto editora, tem a vantagem de ser uma coisa que em princípio será fechada, certo? Digo eu, porque aqui já como editora não vão publicar sem livros. Nós até temos um agradecimento também à Bárbara, isto tem sido uma alegria profunda nas nossas vidas nos últimos 2-3 anos, portanto, nós na verdade fechar a coleção é uma coisa que não queremos considerar, mas o que estás a dizer é interessante também por contraste com o curso da Cotovia, não é? Porque é verdade que o propósito primeiro é dar a conhecer um conjunto de autores que são fundamentais para a literatura em português, a um público que não está habituado a lê-los regularmente, e nós consideramos que eles são importantíssimos, no fundo, para o conhecimento da própria língua, para o conhecimento da própria experiência de leitura, para o conhecimento da própria experiência humana. Portanto, há esse lado pedagógico, digamos, mas é um lado pedagógico que também está filtrado por algo que eu acredito que também é comum ao modo como a Joana, o Abel e eu encaramos o facto de dar aulas de literatura, que não é uma coisa tão fácil quanto isso, pensando nos seus propósitos, que é precisamente o de não pegar nestes nomes. É óbvio que são os clássicos da literatura brasileira, mas esta não é uma coleção de clássicos, porque os textos que nós estamos a escolher, do Machado, do Rosa, do Drummond e dos outros autores todos que estamos a falar, e os gostaríamos de incluir e esperamos conseguir vir a incluir, eles não estão a ser escolhidos com um critério representativo de importância, estão a ser escolhidos com critérios muito pensados. No fundo, eu acho que a conversa acaba por provar isto, não é uma coisa genérica, pensados no sentido de serem textos verdadeiramente instigantes destes autores e que saem um bocadinho até da própria visão canónica destes autores e do lugar que eles ocupam numa história da literatura brasileira. Ou seja, sendo uma coleção direcionada para preencher lacunas sobre o conhecimento histórico da literatura brasileira, não é uma coleção orientada por um critério pedagógico de curso de literatura brasileira, em que é importante conhecer os grandes autores da literatura brasileira. E dou alguns exemplos, por exemplo, do Drummond, nós publicámos, e é uma coisa que só o Drummond fez em 42, acho que mais ninguém fez a seguir, uma reunião dos primeiros 4 livros de poesia do Drummond antes da Rosa do Povo, com critérios muito pensados que nós explicitamos na coleção, precisamente porque nos parece que estes 4 livros do Drummond dizem coisas e fazem coisas em relação à ideia do que significa ser poeta, da possibilidade de ser poeta no presente, etc., que os outros livros do Drummond já farão de outro modo. E se nós diluirmos esses 4 livros no conjunto da obra do Drummond e no peso histórico da obra do Drummond, perdemos esses elementos fundamentais da interrogação do fenómeno poético. Por exemplo, do Rosa, esta foi a coisa em que eu tive que pensar mais. Decidimos publicar o Miguelinho sozinho. O Miguelinho é uma novela de um livro chamado Corpo de Baile, a que eu dediquei uma parte substancial do meu doutoramento argumentando que é um livro orgânico, feito de 7 peças que não podem ser desvinculadas uma da outra e que o exercício de leitura depende todo da montagem das 7 peças, e agora fui editar o Miguelinho sozinho, desvinculando do Corpo de Baile, precisamente porque é um livro tão maravilhoso, como a Bela acabou de dizer e mostrar, que ele, apesar de facto ser uma peça fundamental do edifício, que é um dos livros mais impressionantes na sua construção global, perde em não ser lido cá isoladamente, e portanto ele pode ganhar um momento de destaque sem perder o seu papel dentro do Corpo de Baile. E fizemos uma série. O Primeiras Histórias, por exemplo, é um livro que nunca tinha sido editado em Portugal, porque o Rosa só negociou
com Livros do Brasil alguns dos seus livros, e depois quando morreu os livros deixaram de ser editados em Portugal, nunca mais tinham sido editados, a não ser O Grande Sertão, que saiu na Companhia das Letras já em 2019, portanto tardíssimo. É um absurdo que O Grande Sertão e o Primeiras Histórias nunca tivessem sido editados em Portugal antes de 2019 e 2022, mas queríamos editá-lo precisamente porque é um livro que inaugura um tratamento do conto e uma relação entre linguagem e forma do conto que nós não temos em mais nenhum exemplo na literatura portuguesa, e portanto é um livro pensado precisamente para preencher uma lacuna muito específica. Ou seja, tal como nas nossas aulas nós fugimos muito à versão canónica da apresentação de autores importantes a partir do seu lugar numa determinada história da literatura, sem o necessário exercício de seleção e leitura que no fundo alimenta as aulas, também aqui estes livros são exercícios de leitura de pontos-chave para estes livros serem verdadeiramente instigantes para depois as pessoas conhecerem o resto da obra destes autores. E portanto, quando vamos a mais livros do mesmo autor, é com razões muito determinadas de mostrar outros aspectos desses autores. Só, eu queria, agora, ao ouvir a Clara, lembrei, uma das coisas que o Guimarães Rosa fazia era a publicidade dos próprios livros. Ele escrevia resumos, escrevia anúncios, etc. E para o Miguelinho escreveu um que nós temos aqui, que reproduzimos aqui, que é perfeitamente encantador. Essa é uma enumeração de frases. O menino que morava no mato do Mutum. A cachorra cega Pingo de Ouro é mandada embora. Os dois irmãozinhos na tempestade. Miguelinho tem prazo marcado para morrer e faz um contrato com Deus. A árvore que matava os moradores da casa. O terrível bilhete do tio Terês. Os macacos assaltantes. O homem que veio junto. O homem ruivo de facão que espirrou 3 vezes e pediu água. O papagaio que chamou pelo menino morto. O ódio. A doença e a dor, o pai enforcado. Miguelinho vai buscar a luz de seus olhos, a obrigação da alegria, a descoberta da beleza, e a grande despedida e a gente chora. Este livro faz-nos chorar muito. Não podemos falar há várias partes em que as pessoas têm que chorar mesmo. E este texto é um primor, porque parece um romance de aventuras, e ao mesmo tempo é um romance de aventuras, mas é muito mais interessante que isto. Muito obrigada. Pronto. Não sei se querem fazer alguma pergunta, se há alguma questão. Eu gostava só de que me falassem desta autora não publicada ainda, que é dos anos 80 e que já morreu, eu não apanhei o nome. Ana Ana Cristina César. César. Joana, queres falar? Queres falar um bocadinho? Eu desejo. Não, eu falo para Não, está aqui, já não falo mais. Sim, obrigada. A Ana Cristina César é uma poeta que publicou, sobretudo no final dos anos 70 e no início dos anos 80, muito ligada a uma geração que na literatura brasileira teve características muito especiais e que é conhecida como geração marginal ou geração mimeógrafo, porque era um conjunto de poetas que iam fazendo circular os seus livros e textos precisamente através de cópias mimeografadas e, portanto, de uma forma muito rudimentar do ponto de vista da circulação. Faziam muito parte daquela atitude contra a cultura que na época era transversal a outros países. A Ana Cristina César tem um peso biográfico grande, porque foi uma poeta que morreu muito jovem e, portanto, tem isso, como sabemos, muitas vezes acaba por se sobrepor até à leitura das obras, porque há uma espécie de mitografia em torno desses poetas que morrem de ser os que os deuses amam, não é? Normalmente de acordo com essa ideia mitográfica, mas é autora de uma obra que é muito invulgar do ponto de vista da dicção poética, nomeadamente até do que é a poesia de uma autora. Ela tem referências muito variadas e teve sobretudo uma prática de diluição de uma ideia do que é que pode ser o verso, o que é que podem ser temas para a literatura, que teve muito impacto numa certa modificação de certas escritas da poesia a partir dos anos 80. Aliás, há
aquela coisa do Murilo Mendes que eu gosto muito, nossa lírica se manuelizou, não é? A propósito sempre do Manuel Bandeira. E eu acho que seria legítimo dizer, a propósito de um certo tipo de poesia, que ela também se cesarizou, isto é, há ainda hoje muitos e muitas poetas que escrevem com uma espécie de, não digo dívida, mas de presença da Ana Cristina César e daquilo que a Ana Cristina César fez à poesia nos anos 70, 80, e que é acolhida de uma forma que me parece que ainda é muito decisiva. Bem, então, se não há mais questões, queria agradecer muito. Muito obrigado por esta sessão e por estarem. Obrigada.